Vou falar com você algo muito importante, ensinem com amor, está ali o título, você pode olhar, com amor e o exemplo. Então, o que eu quero falar muito com você hoje nessa reunião? A importância de darmos o exemplo cristão dentro de casa. E isso é o que vai salvar a família. Eu já vi muitas pessoas falando assim, Pastor Luiz, é mais fácil ganhar as pessoas de fora, os vizinhos, os colegas, os amigos, do que ganhar os da minha casa. Por que a pessoa fala isso, que é mais fácil? Porque os de dentro de casa, eles olham o nosso comportamento, eles olham o nosso dia a dia. Então eles veem a nossa conduta, o que a gente faz, como agimos. Então essa é a grande diferença. É que dentro de casa, a família quer ver o exemplo. E é muito sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque às vezes a pessoa chega assim e diz, pastor, mas eu nunca ensinei o meu filho a fumar, ele está fumando. Ao contrário, eu dizia, não fuma. Mas às vezes o pai fala, não fuma. Mas o que o pai faz dentro de casa? Ele fuma. Então ele está dando um mau exemplo. E é com o exemplo que a gente ensina. Às vezes o pai ele olha assim e diz, não beba. Mas o que ele está fazendo dentro de casa? Está bebendo. Às vezes ele olha para o filho e diz assim, respeite a sua mãe. Mas ele mesmo olha para a esposa e ele não respeita. Então ele não está dando exemplo. E esse é um grande problema. Porque a família, para que eles sejam salvos e venham para o caminho, eles querem ver o meu e o seu exemplo como cristãos, como pessoas de Deus. Eles querem ver essa mudança em nós. Então vamos lá? Pega a folha aqui, vamos ler os versículos. Vamos para a explicação que nós colocamos no estudo. O primeiro versículo é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, ó. Vamos ler junto com o pastor. Sede meus imitadores, diz a palavra de Deus. Agora leia, olha o que o Paulo está dizendo para essa igreja. Como eu também de Cristo. Então Paulo está dizendo assim, que a igreja poderia imitá-lo, como ele estava imitando a Cristo. E esse é o propósito de todos nós estarmos aqui na casa de Deus, eu e você. Por que nós viemos para a igreja? Porque nós queremos ser parecidos com Cristo. Quem quer ser igual a Cristo? E as pessoas possam ver Cristo em nós, nas palavras, no dia a dia, no comportamento, nas atitudes, no nosso testemunho. Então Paulo estava olhando para essa igreja dizendo, vocês podem me imitar porque eu estou imitando Cristo. Que a nossa família também possa olhar para nós e possa ver Cristo em nós. Nós temos que mostrar esse testemunho. Vamos lá? Ensinar vai muito além das palavras. Não significa apenas dar instruções verbais, mas estar comprometido com o aprendizado do outro. Mais do que dizer a verdade a alguém, precisamos saber se este alguém realmente aprendeu ou apenas fez o quê? Nos escutou falar. E às vezes o familiar está só escutando, porque são só palavras. Ele não está vendo o nosso exemplo, o nosso testemunho. Olha o próximo versículo, 1 Coríntios 4,14. Não estou tentando envergonhá-los, diz o apóstolo Paulo, ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Agora olha o que o Paulo fala para eles no 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo está dizendo que fez um esforço para salvar aquela igreja, aqueles irmãos, e que eles poderiam imitar o Paulo, assim como Paulo estava imitando a quem? A Cristo. Ou seja, é importante a gente dar esse bom testemunho para a família. Segue em frente na explicação que diz assim, ó. No texto acima, o apóstolo Paulo destaca a figura do tutor e do pai. O tutor é aquele que sabe dar bons conselhos e sempre tem uma palavra a dizer aos outros. Já o pai é aquele que tem o amor, e o que mais que o pai tem? O exemplo, é isso que nós vamos falar muito hoje, para oferecer às pessoas. O tutor, por vezes, contenta-se apenas em falar. O pai não desiste enquanto o outro não aprende. Qual dos dois temos sido? Será que estamos apenas nos contentando em repetir versículos bíblicos a quem? As pessoas? Então a nossa família, muitas vezes eles não vão se contentar só a gente falar, não, mas a palavra diz, o culto e tal, está escrito, está escrito. Às vezes a família vai olhar para nós e vai dizer assim, mas tu fala tanto, mas tu faz tal coisa, porque a gente não está dando exemplo. Você vai na igreja, está sempre pregando isso, pregando aquilo, pregando, mas você teve tal atitude, você falou não sei o quê, você fez aquilo outro. Esse vai ter que ser o grande cuidado. Porque a família não quer ouvir só as nossas palavras. A família, principalmente, quer ouvir o nosso testemunho.
vê como agimos, como somos, no dia a dia, no nosso comportamento, lá no nosso proceder. Agora volto que essa parte aqui é importante. A Bíblia nos mostra que palavras nem sempre são a melhor alternativa. Olha esse versículo de 1 Pedro, sublinha ele para você depois anotar na sua Bíblia. 1 Pedro 3,1, o que diz? Se alguns não obedecem à palavra, olha o que diz, 1 Pedro 3,1, pelo porte das suas mulheres, eles sejam ganhos sem palavras. Olha o que o apóstolo Pedro está falando para nós, que é possível eu ganhar a minha família sem falar uma palavra para o meu familiar, sem falar nada para o meu familiar. Como é que eu vou ganhar? Ele falou pelo porte, depende da sua tradução, é pelo testemunho, pelo comportamento, pelo trato, depende da sua tradução. Vamos ler de novo? Se algum não obedece à palavra, pelo porte, ou seja, pelo comportamento das suas mulheres, sejam ganhos como? Sem palavra. Nós podemos salvar nossa família calados. Ah, pastor, mas como assim? Verdade? Só mostrando o bom testemunho de cristão. A mudança que houve na nossa vida depois que aceitamos a Cristo. Um dia na igreja tinha um testemunho de um irmão, muito bonito o testemunho dele. Ele praticava atividade física com um vizinho. Eles iam a um determinado local, tinha outras pessoas, e lá eles tinham a prática da atividade física. O que aconteceu? Esse vizinho, esse irmão que era da igreja, não falou para o vizinho dele que ele era crente. Ele preferiu esperar um tempo, depois ele iria falar. E ele ficou um mês lá fazendo atividade física com o vizinho dele e tal, os outros e vinham e tal, comportamento, sendo um cristão. Antes dele falar, ele já ia falar que era cristão, ia pregar tal, numa oportunidade. O vizinho que ia junto com ele olhou para ele e perguntou assim: ô, você é da igreja? Me diz qual igreja você é. Ou seja, durante um mês ele não falou uma palavra, ele não disse eu sou cristão. Ele pode ter dito que bênção, tal coisa, tal, mas ele nunca disse eu sou crente. Mas o vizinho dele percebeu que ele era crente, só observando o dia a dia, o comportamento, como ele se comportava diante dos amigos, dos colegas, das outras pessoas que praticavam a mesma atividade. Ou seja, ele deu um bom testemunho. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que o nosso testemunho é que vai salvar a nossa casa. Às vezes a pessoa está dizendo: pastor, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo. Eu já orei, eu já li a Bíblia, eu já fiz jejum. E talvez o que nós estamos precisando muito mais é isso, é o testemunho. Dentro de casa, dentro lá, pastor, se eu já estou dando, continue. O seu testemunho é o que vai salvar a sua família. O nosso testemunho vai falar alto, vai tocar o coração, vai convencer aquela pessoa. Não só pregar, mas mostrarmos Cristo no dia a dia. Mas se eu não estou conseguindo dar um testemunho, então tem alguma coisa errada. Porque para você poder dar um bom testemunho, você precisa dar 4 passos. Anote aí na sua folha. Escreva aí, bom testemunho. E eu vou te ensinar 4 passos que você tem que seguir para você sempre dar um bom testemunho. Quem é que quer ser um exemplo, diga amém. Então anote aí na sua folha para dar um bom testemunho. Daí bota lá, número 1. Eu vou te dar 4 passos que você tem que seguir e você vai conseguir dar um bom testemunho para a sua família e você vai salvar eles. Você vai ganhar a sua casa para Jesus e o nosso testemunho que vai falar mais alto. É o que a nossa família quer ver, quer notar em nós, o que o seu vizinho, o seu colega de trabalho, aquele parente, eles querem ver o nosso testemunho. Então, para que a gente dê um bom testemunho, existem 4 passos que nós temos que dar. O primeiro passo, toda pessoa que quer dar um bom testemunho, o que ela vai ter que fazer? Primeiro, ela vai ter que orar mais. Se ela não melhorar a vida de oração, vai ser difícil dar um bom testemunho. Porque a oração me leva para perto de Deus. A oração me leva a vencer o meu eu. A oração faz Deus também falar conosco. Mas é aquela oração de buscar, de se quebrantar. Então eu preciso orar mais. Só que não é orar uma semana, orar um dia e depois parar. Isso vai ter que ser um compromisso na nossa vida. Um compromisso de orar todos os dias. Só que tem algo importante. Você vai ter que saber escolher qual é o melhor horário para você. De acordo do seu dia e da sua rotina. Tem pessoas que o melhor horário é de manhã cedo, o outro é à noite. Tem outro que não dá, tem que ser na madrugada. Não tem problema. Mas dentro da sua casa, você deveria ter um lugar e um horário para fazer isso. Um lugar e um horário. Isso é muito importante. No Jardim do Éden, Deus tinha um lugar e um horário onde ele encontrava o Adão. Todos os dias no mesmo lugar e na viração do dia, lá no jardim.
Deus ia falar com Adão. Escolha um lugar e um horário. E você vai precisar se tornar uma pessoa de oração. E você vai ter que começar a colocar uma meta. Deus, eu quero ter prazer de orar e aumentar esse meu período. É difícil um crente que realmente seja de oração, que ele não começa a mudar. A oração vai lapidando você. Porque você vai chegando mais perto de Deus, você vai percebendo o quanto você tem que melhorar. E você já vai chegando falando com o Senhor assim, Senhor, eu estou aqui para mudar. Quem é que veio aqui hoje para mudar? Para salvar nossa família, nós precisamos dar um bom testemunho. O primeiro passo, você vai ter que se tornar uma pessoa de oração. Isso é um compromisso que você tem que ter contigo e com Deus. Segundo passo, você vai ter que ler mais a Bíblia. Tem cristãos que às vezes só estão lendo a Bíblia na igreja. Isso não dá. Você tem que começar a ler mais. Você tem que ter a sua própria Bíblia. Você tem que carregar ela para onde você for. Ter uma caneta para anotar o que é importante, o que Deus fala contigo. Ou um bloquinho de anotações. Você anotando aquelas palavras que Deus está te dando. Porque a palavra nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece. A palavra, quando eu leio e medito, ela passa fé ao meu coração. Então esse é o segundo passo. Se eu quero dar um bom testemunho. Terceiro passo para quem quer dar um bom testemunho, a pessoa precisa congregar com mais frequência. Que isso? Tem que vir mais à igreja, irmãos. Nós temos que ter os nossos dias certos, que não importa o que aconteça, eu não vou faltar aquele culto. Por que eu tenho que estar na igreja? Porque é na igreja que Deus fala conosco. É na igreja que Deus se manifesta. É na igreja que Deus pode usar o pastor, que às vezes a gente nem sabe o que você está vivendo, mas a palavra nos dirige, às vezes nos exorta, nos corrige, nos ensina algo. É na igreja que a gente recebe a inspiração. Por exemplo, o que está escrito aqui no altar? Junho é o mês do quê? Ou seja, é uma direção para a nossa vida, oração de cura. Nós estamos orando aos domingos nesse propósito. Então eu preciso estar na igreja, porque ali vem a campanha, vem o propósito, vem uma inspiração, vem algo que me dá uma direção do que fazer. E isso me ajuda a dar um bom testemunho. Então eu preciso, quarto passo para quem quer dar um bom testemunho, jejuar. Isso é muito importante na vida de todo cristão. Pelo menos uma vez na semana você tem um período de jejum, um turno. Seja um turno da manhã, um turno da tarde, um turno da noite. Não sei, escolhe o melhor turno para você. Mas o período de jejum, ele me leva a dar um bom testemunho porque ele quebra a minha carne. Ele me ajuda a vencer a mim, chegar mais perto. Volta nessa palavra de 1 Pedro que nós estamos aqui no estudo. Se alguns não obedecem à palavra, olha o que a Bíblia diz. Pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Então como é que esse homem vai ser ganho se a mulher não vai falar nada? Pelo bom testemunho dela. Paulo está falando da mulher, mas aqui eu coloco o homem, coloco o filho, a filha. Nós, como cristãos, temos que ser o bom perfume. Amém? Você é o bom perfume de Jesus? Mas cheiro bom ou cheiro ruim? Quem é cheiro bom, diga amém. Não pode ser aquele perfume demais, que às vezes você entra no elevador, você chega a enjoar. Nós temos que ser o bom perfume. O perfume você nem fala o que você está usando. Você passa pelo ambiente e a pessoa, ela sente. Você é de Deus. Você entrou naquele ambiente, tem que ter um ar diferente. Tem que ter algo diferente, porque nós somos de Deus. A nossa família tem que sentir. Então o nosso testemunho tem que fazer a diferença. Continua comigo, vamos lá. O exemplo, os frutos que damos quando conhecemos o Senhor Jesus, esse exemplo falará ao coração das pessoas que convivem com quem? Esse exemplo vai falar com essas pessoas, você não vai precisar nem pregar. O seu exemplo vai ser a sua pregação. Eles vão olhar e vão ver que você é uma mulher de Deus, seu marido, seus filhos. Vão ver que você está servindo com certeza ao Senhor. Vamos lá. Quem nunca ouviu? Filho de peixe? Peixinho é. Que mais? E a palavra diz, eis que todo aquele que usa, eu li 1 Pedro 3,1, agora Ezequiel 16,44. Usa desse provérbio, usará contra ti esse provérbio dizendo, qual é a mãe, tal é o que, pessoal? Aí vem outro ditado, que o fruto não cai aonde? Longe do pé. O que eu quero falar com você nesse ponto é assim, ó. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser parecido com Deus. Porque você já leu o ditado, filho de peixe, o que ele é? Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser parecido com quem? Com Deus. Não pode a pessoa dizer, eu estou na igreja, eu sou filho de Deus, mas olha para a pessoa, parece o diabo. O que a pessoa faz, o que a pessoa fala, o comportamento. Às vezes o familiar olha e diz, eu nem sei o que vai fazer na igreja. Porque parece que volta pior para casa. Não pode ser assim. Nós temos que ser de Deus. Se eu sou filho de Deus, tem que ser parecido com Ele. Se eu estou andando com Deus, eu tenho que ser igual a Ele. É isso que quer dizer. Segue em frente comigo. Vamos lá? Olha só. O bom exemplo, ele fica. O bom exemplo convence. E o bom exemplo faz o quê?
toca, né? Agora vamos falar do Timóteo, 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita onde, pessoal? Olha a diferença que uma família de Deus faz. A avó do Timóteo, ela dava um bom testemunho. Ela ganhou a mãe do Timóteo para Jesus, transformou ela em discípulo. Ganhou. Essa mulher também se converteu e teve um filho. A influência da fé da avó e da mãe influenciaram quem? O Timóteo. O bom testemunho vai gerando a nossa família para Jesus. Segue em frente, vamos aqui. Se não há amor e exemplo, nossas palavras perdem efeito. Timóteo era um jovem servo de Deus que teve bons exemplos dentro de casa. A fé genuína da avó Lóide, da sua mãe Eunice, foram determinantes na formação do caráter cristão dele. Creio que Timóteo as presenciou praticando a fé, sendo honradas por Deus, o que as ajudou a reproduzir nesse jovem a mesma fé que tinham e a fazer do Timóteo o que, pessoal? Um discípulo. Leia. Quais são os seus discípulos? Mateus 28:19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Temos que fazer a nossa família, ganhá-los. São as nossas primeiras ovelhas. Um homem de Deus não se constrói apenas na igreja, mas principalmente aonde? É lá que nós temos que ser de Deus. Agora vamos ler esse Hebreus 12. Às vezes você diz, pastor, eu estou dando um bom testemunho, meu familiar é difícil, eu não estou dizendo que a culpa é sua, mas às vezes você está procurando fazer o melhor e o familiar está duro. Eu quero te dar essa palavra de Hebreus para dizer, não desista, continue, porque você vai colher o que você está plantando, amém? Está dando um bom testemunho e orando. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Não desista, apesar do peso, da luta, da dificuldade que você está passando. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como ele suportou com paciência o ódio de quem, queridos? Dos pecadores. Às vezes você vai ter que suportar com paciência aquele familiar. Continue. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Por mais duro que esteja, que você vai salvar a sua casa. Vamos terminar. Ensinar com amor significa buscar o interesse do outro em primeiro lugar, entregando-se à missão de ensinar com perseverança, crendo que o seu ensino e exemplo de vida frutificarão. O texto acima nos mostra que Jesus se apegou à alegria que lhe foi prometida. Assim deve ser conosco. Temos de enfrentar a afronta e crer no final. Seremos recompensados pelo quê, queridos? Por não? Se você continuar firme, der um bom testemunho, você vai ver a sua casa. O que falta? Esse testemunho. Eu quero que você ore comigo, chegue diante de Deus, peça a Deus, se tiver que mudar meu jeito, meu caráter, meus pensamentos, minhas palavras, eu quero mudar, porque eu quero ser parecido com Cristo e quero dar um bom testemunho para a minha família. Fique de pé. Olá para você que está agora aí no meu canal, olha, é um prazer ter você, eu sou o pastor Luiz Vargas, você está aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você puder, curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Manda para 5 amigos, para pessoas que precisam ouvir essa mensagem e serem abençoados também.